Amados irmãos, é uma alegria estarmos juntos hoje, nesta noite de outubro, mês da Reforma Protestante, um movimento que resgatou as Escrituras, não é verdade, e mudou a história da igreja. E é justamente por isso que neste mês nós revisitaremos as doutrinas da graça, as doutrinas centrais que a Reforma Protestante resgatou e moldam a nossa fé até hoje. O pastor Levi já nos explicou, não é que serão séries de estudos bíblicos e não sermões propriamente ditos. E hoje, agora à noite, nós mergulharemos em uma das doutrinas mais preciosas e ao mesmo tempo uma das mais mal compreendidas do cristianismo, a eleição incondicional. Para caminharmos com clareza durante esse estudo sobre a eleição incondicional, nós vamos dividir essa exposição, este estudo, em alguns blocos. Primeiramente, vou fazer uma introdução rápida sobre a reforma, assim como sobre a doutrina da eleição. Então, veremos a base bíblica desta doutrina, examinando os textos onde ela é ensinada. Então, olharemos como a igreja reformada ao longo dos anos, ao longo de sua história, compreendeu e defendeu essa doutrina. Em seguida, enfrentaremos algumas objeções que provavelmente você, ao dizer que é presbiteriano, já ouviu alguma vez alguém dizendo. Espero que você saia daqui hoje capacitado, preparado para respondê-las. E por fim, traremos algumas aplicações pastorais, mostrando como essa verdade, como essa doutrina não toca apenas o nosso intelecto, a nossa mente, a nossa inteligência, mas ela sim consola o nosso coração e nos impulsiona à missão. Antes de prosseguirmos ao nosso estudo, vamos orar ao Senhor pedindo para que Ele ilumine o nosso entendimento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos por este dia e por essa oportunidade de ouvirmos, Pai, sobre uma doutrina que parte da Sua palavra. Pedimos, Senhor, que enquanto nós nos debruçamos, nós nos encontramos com as doutrinas da graça, o Senhor faça nascer em nossos corações humildade e uma grande disposição para louvarmos e glorificarmos ao Seu nome. Ilumina, Pai, as nossas mentes e dá-nos entendimento. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Primeiro, eu gostaria de começar a introdução dizendo qual é o lugar dessa doutrina na Reforma Protestante, no mês da Reforma. Quando nós pensamos em Reforma Protestante, nomes como Lutero, Calvino e até mesmo Zwinglio vêm à nossa mente. Cada um, à sua forma, devolveu à igreja a centralidade da palavra de Deus e a glória exclusiva de Jesus Cristo. Um dos lemas da Reforma Protestante que serão tratados em um dos cultos ainda neste mês: só lhe deu glória, glória somente a Deus. E nada exalta mais a Deus do que a doutrina da eleição. Por quê? Porque essa doutrina declara que a salvação não começa na gente, não começa nos nossos corações, não depende de nós e não termina em nós também. A salvação vem do Senhor, do início ao fim. O pastor Levi bem disse, hoje, 1517, temos a Reforma Protestante. Algum tempo depois, no Sínodo de Dort, que aconteceu lá em 1618, a igreja reformada enfrentou novamente alguns desafios, alguns questionamentos, e se empenharam para travar esse debate de uma maneira saudável para a igreja. Os seguidores de Jacó Armínio, chamado de remonstrantes, apresentaram um documento com uma espécie de 5 artigos, contestando, os ensinos reformados sobre a graça e sobre a soberania de Deus. Esses 5 artigos eram: eleição baseada na fé prevista, ou seja, Deus havia escolhido aqueles que Ele sabia que de antemão que eles iam crer. Esse foi o primeiro artigo. O segundo é expiação universal condicional, o que significa que Cristo morreu por todos os homens de maneira igual, mas o sacrifício só se torna eficaz na vida daqueles que acreditassem. O terceiro ponto, livre-arbítrio parcial. Embora o homem estivesse caído, ainda havia a capacidade de cooperar com Deus para a salvação. O quarto, graça resistível. O Espírito Santo poderia ser rejeitado, mesmo quando ele atua para salvar na vida de alguém. E por último, o quinto ponto, o quinto artigo dos remonstrantes, possibilidade de apostasia. Um verdadeiro crente poderia perder a salvação e se perder no final.
O Sínodo de Dort reuniu pastores e teólogos de várias nações para examinar esses artigos, esses pontos, essas teses, e com base nas Escrituras responder a todas elas. Então não foi João Calvino ou seus seguidores que criou um sistema, mas foi a igreja, ao longo da sua história, que criou um sistema como uma resposta, buscando defender a palavra de Deus. Foi nesse contexto, então, que surgem os 5 pontos do calvinismo, como a gente conhece o acróstico TULIP. O ponto da eleição incondicional é o U da TULIP. O T, que é depravação total, o pastor Levi já nos ensinou hoje de manhã. A eleição incondicional, o segundo ponto, então, da TULIP, o segundo ponto da defesa do Sínodo de Dort, afirma o quê? Deus não elegeu porque previu a nossa fé, mas Deus elegeu porque Ele decidiu, em seu amor livre e soberano, nos adotar em Jesus Cristo. Portanto, estudar essa doutrina no mês da Reforma não é olhar para algo distante, ou olhar para algo simplesmente acadêmico, mas é sim revisitar o coração do Evangelho da Graça, lembrando de que tudo o que nós temos vem de Deus. E que a nossa salvação, do início ao fim, é um hino ao seu amor soberano. Em segundo lugar, ainda na introdução, o que é a eleição incondicional? Nós podemos definir assim a eleição incondicional. É o ato eterno e soberano de Deus, pelo qual Ele escolheu em Cristo, antes da fundação do mundo, aqueles que haveriam de ser salvos, não por mérito, previsão de fé ou obras destes, mas unicamente por sua livre graça e propósito. A Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 3, na seção 5, declara assim: aqueles da humanidade que são predestinados para a vida, Deus, antes da fundação do mundo, segundo o seu eterno e imutável propósito, e segundo o conselho secreto e beneplácito da sua vontade, escolheu em Cristo para a glória eterna, exclusivamente da sua livre graça e amor, sem nenhuma previsão de fé, boas obras, perseverança ou qualquer outra coisa na criatura, como condição ou causa que a ele o movesse. Perceba, a eleição não é um fruto de uma previsão de que nós faríamos, mas sim é fruto do amor de Deus. Calvino, com essa mesma percepção em vista nas suas Institutas, ele diz assim: a predestinação pela qual Deus adota alguns para a esperança da vida e sentencia outros à morte eterna, não é fundada na fé prevista, mas no propósito secreto de Deus. Hermann Bavinck, na mesma linha, na sua Dogmática Reformada, no volume 2, diz assim: a eleição é a causa, não o efeito da fé e da conversão. É somente em virtude da eleição que alguém crê. Não é porque alguém crê que é eleito. Toda a glória da salvação, portanto, pertence somente a Deus. Aqui já fica muito claro para nós, a partir da história da igreja, a partir da história da Reforma e os grandes teólogos, a doutrina da eleição não começa em nós, não começa no homem definitivamente, mas começa em Deus. E muitos de nós podemos nos perguntar por que essa doutrina é importante, por que a gente precisa falar disso? Não é só simplesmente falar sobre a fé em Jesus Cristo, mas a resposta é de que sem a eleição não há como nós entendermos a profundidade da graça de Deus. Se nós fôssemos capazes de iniciar ou garantir a salvação pelas nossas próprias forças, então parte da salvação, parte da glória da salvação seria nossa, e não seria totalmente de Deus. Acontece que a Bíblia ela vai numa linha completamente diferente, porque ela diz explicitamente que nós somos incapazes de nos salvar. Vejamos o que diz Efésios 2:1, vamos ler juntos. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Meus irmãos, o pastor Levi trouxe uma ilustração hoje de manhã da imagem de um homem morto no fundo do oceano. Um morto não ressuscita a si mesmo. Por isso a eleição nos mostra que a obra, que a salvação é de cima para baixo e não de baixo para cima. Primeira carta de João 4,19 diz assim, leiamos juntos: nós amamos porque Ele nos amou primeiro.
Ainda Romanos 5,8 diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Queridos, Deus nos escolheu não por quem nós éramos, ou por quem viríamos a ser, mas Deus nos escolheu apesar de quem nós éramos. E é justamente por isso que essa doutrina é tão consoladora, porque se dependesse de você, se dependesse de mim, se dependesse de nós perderíamos a salvação todos os dias. Nós não teríamos como suportar, aguentar a salvação, não teria como. Mas como ela depende de Deus, unicamente de Deus, ela é firme, ela é segura e ela é imutável. E antes de avançarmos para os textos bíblicos que tratam da eleição incondicional, eu quero dar um aviso muito importante para você. Porque essa doutrina, ela não foi dada para satisfazer as curiosidades acadêmicas e muito menos para fomentar debates vazios. Se nós usarmos a eleição para nos sentirmos superiores aos outros, que talvez não creem em Jesus ou creem de uma maneira diferente, então quer dizer que eu e você não entendemos nada da eleição incondicional, nada. Se nós usarmos da eleição para justificarmos a nossa preguiça no evangelismo, Deus vai trazer quem é dele. Nós também não entendemos nada. Porque a eleição, queridos, ela foi dada para nos humilhar diante de Deus, para esmagar o nosso orgulho, para fortalecer a nossa confiança em Jesus Cristo e para nos encher de gratidão. Uma gratidão que transborda em santidade e missão. Perceba, a santidade e a missão são respostas ao que Deus fez. E se a nossa leitura dessa doutrina, que é tão bela, que é tão bíblica, não levar a esses frutos, missão, arrependimento, humildade, então não é a eleição bíblica que nós estamos crendo, mas sim uma caricatura da eleição. Então tenha isso em mente enquanto vamos estudando sobre a eleição incondicional, porque nenhum de vocês pode sair daqui achando que é melhor do que o outro, muito pelo contrário. E agora que vimos, não é? Um pouco do que é a eleição incondicional, qual é o seu lugar na reforma, a sua definição bíblico-confessional, precisamos mergulhar diretamente nos textos das Sagradas Escrituras. Então vamos ver juntos como a palavra de Deus revela essa doutrina de forma clara e de maneira também graciosa. Veremos então no primeiro bloco, Efésios 1, Romanos 9 e João 6, para vermos como a Bíblia nos ensina que a salvação é fruto da graça soberana de Deus. Então, primeiro vamos ver Efésios 1, de 3 a 6. Paulo começa a sua carta aos Efésios como um hino de louvor. Não é uma discussão fria, mas sim algo belo, uma poesia de adoração ao Senhor. Então, antes de qualquer coisa, antes de tratar de ética, antes de tratar sobre família, antes de tratar sobre a igreja, sobre problemas doutrinários, ele coloca a graça eterna de Deus como fundamento. Leamos juntos Efésios 1, 3 a 6. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Vejamos, queridos, alguns pontos principais dessa passagem. Primeiro, a iniciativa é de Deus, Ele nos escolheu. Não há negociação, não há barganha, não há mérito nenhum humano. A salvação é graça do início ao fim. Em segundo, vemos o tempo da eleição, antes da fundação do mundo, antes de qualquer obra de fé, antes de qualquer outra coisa. Isso coloca a nossa história
dentro de uma história maior, o plano eterno de Deus. Em terceiro, o meio da eleição. Qual é o meio da eleição? Em Cristo. Não é um decreto abstrato, mas é uma eleição pessoal em união com Cristo, como Bavinck escreve sobre esse texto. Toda a eleição está centrada em Cristo. Fora dele não há eleição nem salvação. Em quarto, o propósito da eleição, para sermos santos e irrepreensíveis. Não é um convite à indolência. Já ouviram aquilo? Quando nós falamos que para os jovens, principalmente, né, sempre falam, né, que os jovens, quando escutam que uma vez salvo, salvo para sempre, então eles vão cair na gandaia, vão fazer tudo que há de errado. Não, muito pelo contrário. Não é um convite à indolência, à eleição incondicional, mas é um chamado a viver uma vida distinta, marcada pela santidade. Em sexto lugar, a motivação da eleição. Veja, por mais que muitos digam o contrário, não foi por ódio, não foi por raiva, mas em amor, segundo o beneplácito de sua vontade. O único motivo está no coração de Deus, não no nosso. Em sétimo lugar, o fim último da eleição. Qual é o fim da eleição? Para louvor da sua graça. O foco, de novo, não está em nós, mas está no Criador. João Calvino, quando ele comenta sobre esse texto, ele diz assim: se Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, é claro que Ele não olhou para as nossas obras, pois ainda não existíamos. Ou seja, Paulo derruba aqui a ideia da eleição baseada em mérito ou fé prevista, em algo que nós poderíamos vir a fazer. É somente graça. A Confissão Belga, no seu artigo 16, ecoa essa mesma lição. Nós cremos que, sendo todo o gênero humano caído em Adão, e sujeito à maldição, Deus se mostrou como Ele é, misericordioso e justo. Misericordioso, livrando e salvando da perdição aqueles que, em seu eterno e imutável conselho, Ele escolheu em Cristo Jesus, nosso Senhor, sem levar em conta suas obras. E justo, deixando os outros em sua queda e perdição. Kuyper reforça o aspecto pastoral dessa doutrina. Ele diz assim: a eleição não é uma doutrina para especulação, ou no sentido, será que esse é, será que esse não é, será que eu sou eleito, será que eu não sou eleito? Mas para adoração, porque essa doutrina é a base do descanso da alma diante do Deus soberano. Queridos, esse texto, essa doutrina nos consola, porque a salvação não começou em nós, a salvação começou em Deus. Isso nos dá algumas coisas: segurança, porque se fomos escolhidos antes do mundo, nada neste mundo pode nos separar do amor de Deus. Mas também nos dá humildade, porque nós não fomos escolhidos porque éramos bons, mas porque Deus é bom. Isso destrói qualquer orgulho religioso que nós possamos ter. Mas também nos traz santidade, porque nós fomos escolhidos para sermos santos, não para vivermos como bem quisermos. A eleição nos chama a viver uma vida de obediência, justamente porque fomos escolhidos para isso. E missão. Nossa, missão tem a ver com eleição incondicional. Meus amigos, meus irmãos, se não houvesse eleição, não adiantaria de nada a missão. Não adiantaria de nada o evangelismo. Missão, porque se Deus nos escolheu, é certo que Ele também chamará os seus de cada geração. A eleição não elimina a missão, mas Ele a garante a missão. Vamos agora para Romanos 9, do 10 ao 16. Romanos 9 talvez é o texto mais direto e mais contundente sobre a eleição. Nos capítulos 9, 10 e 11, Paulo trata da dor pela rejeição de Israel e ao mesmo tempo do mistério da soberania de Deus. Ele mostra que a promessa não falhou, porque desde o início da eleição, sempre foi segundo a graça e não segundo a carne. E para deixar isso cristalino, límpido, Paulo usa o exemplo de Jacó e Esaú. Leamos todos juntos. E ainda
O argumento é decisivo. Antes deles nascerem, antes de qualquer obra, antes de qualquer fé, Deus escolheu amar Jacó e rejeitar Esaú. A escolha não estava no mérito de Jacó, porque, sejamos sinceros, né? Havia pouquíssimos méritos, tampouco no demérito de Esaú, mas no propósito soberano de Deus. Só que Paulo sabe o que ouvir isso, ler isso traz em nossos corações. Por isso, ele já prevê a objeção logo no próximo verso, no 14. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? Alguém te pergunta, como assim? Não fizeram nada, por que Deus já escolheu um e não escolheu o outro? Sua resposta não é uma explicação psicológica ou filosófica, mas ela é uma afirmação bíblica da soberania divina. Leamos o verso 15 juntos. De modo nenhum, pois diz a Moisés: E Paulo conclui: assim, pois, não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Aqui está o coração dessa doutrina. Não depende do querer humano, ou do arbítrio, se você bem preferir, muito menos do mérito, do esforço, mas exclusivamente da misericórdia soberana de Deus. João Calvino disse assim: a eleição de Deus resplandece ainda mais claramente quando se mostra que nem todos os descendentes de Abraão são considerados filhos, mas somente aqueles a quem Deus quis adotar. Bavinck também reforça a mesma ideia, dizendo assim: a eleição não é uma resposta de Deus à escolha do homem, mas a escolha do homem é o fruto da eleição de Deus. R.C. Sproul, em sua obra Eleitos de Deus, um livro maravilhoso, se você ainda não leu, indico que leia, diz assim: a eleição não é injusta, porque justiça exigiria condenação de todos. Todos deveriam ser condenados, isso sim seria justiça. Mas ele continua: a eleição é graça, e graça nunca é devida. A Confissão de Fé, no capítulo 3, diz assim: pela decretação de Deus, para a manifestação da sua glória, alguns homens e anjos são predestinados para a vida eterna e outros pré-ordenados para a morte eterna. Isso nos leva a reconhecer que Deus é absolutamente soberano em salvar, e a eleição é sim incondicional. E esse texto de Romanos nos conforta com 3 verdades vitais. A primeira delas é que não cabe acusar Deus de injustiça. Ele não deve nada a ninguém. Se todos merecem a condenação, o fato de que Ele salva alguns já é pura graça. Assim como também não nos cabe orgulho, porque se nós fomos salvos é unicamente por misericórdia. Como Paulo bem diz na sua primeira carta aos Coríntios 4:7, que tens tu que não tenhas recebido? O que é que você tem que você não recebeu de Deus? Paulo está dizendo. Assim também, meus irmãos, como não cabe desânimo, porque o Deus que nos escolheu antes da fundação do mundo também nos guardará até o fim. A eleição é a âncora da segurança na tribulação. Quando você estiver passando por uma situação e você falar: rapaz, eu não vou aguentar, vai, porque o Deus que te escolheu vai te sustentar. Para o crente em dúvida, Romanos 9 não é um peso, mas é um consolo. A sua salvação não depende da força da sua mão, mas da misericórdia imutável de Deus. E para a missão, Romanos 9 é combustível, porque se Deus tem os seus escolhidos em cada geração, aí sim nós podemos pregar com ousadia, porque Ele chamará aqueles que são dele. Vejamos agora João 6, 37, 44 e 2 Timóteo 1, 9. O Evangelho de João. O contexto de João 6 é o discurso de Jesus Cristo acerca do pão da vida. Depois que Ele alimenta a multidão, Jesus afirma que Ele sim é o verdadeiro pão que desceu do céu. E Ele até fala: não trabalhem pela comida que perece, mas pela comida que subsiste a vida toda, pela eternidade. O povo murmura, o povo rejeita, e nesse ambiente de incredulidade, que o pessoal estava reclamando de Jesus Cristo, Ele revela a base da fé.
Ela não depende da vontade humana, mas do dom do Pai. Leiamos juntos 6,37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Aqui nós vemos já 3 verdades preciosas. A salvação começa no Pai. Nossa, Diego, está sendo repetido, você está falando as mesmas coisas todas as vezes. Estou mesmo. E vou continuar falando até todos nós ficarmos na mesma página e tranquilos de que essa doutrina é bíblica. A salvação começa no Pai. Todo aquele que o Pai me dá. A iniciativa não é nossa, mas é de Deus que dá. A salvação é eficaz, porque todo aquele que meu Pai me dá, esse virá. Não é um convite incerto, mas é um chamado irresistível, que também será visto, porque é o penúltimo ponto da tulipe. Por último, a salvação é segura, porque todo aquele que o Pai me dá, esse virá. E de modo nenhum o lançarei fora. Quem vem a Cristo nunca é rejeitado. No verso 44, Jesus reforça a incapacidade humana, ele diz assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Ou seja, não é mera dificuldade, não é mera muito complicado, muito difícil se chegar a Deus, mas impossibilidade, não tem como o homem natural se achegar a Deus, não tem como. O homem natural não pode vir a Deus por ele mesmo, ele precisa ser atraído pelo Pai. Paulo ecoa essa verdade em 2 Timóteo 1,9, ao encorajar Timóteo em meio aos sofrimentos que ele passava. Leamos juntos. Deus nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Aqui nós vemos novamente, o chamado de Deus é eficaz, não se baseando nas nossas obras, mas sim na graça eterna concedida em Jesus Cristo. Agostinho, enfrentando Pelágio no século V, já dizia: a graça não é dada porque nós cremos, mas a graça nos é dada para que possamos crer. Essa é a essência de João 6. Calvino, comentando esse texto, fala assim: a fé em Cristo não é fruto do livre-arbítrio, mas é o efeito da eleição secreta de Deus. Bave que reforça: a eleição não apenas estabelece o alvo da salvação, mas também ordena os meios pelos quais ela é realizada, incluindo o chamado eficaz e a fé. E Kuyper completa dizendo assim que a atração divina não é uma coerção violenta, mas uma vitória amorosa que vence a resistência do coração humano. Assim, João 6 e 2 Timóteo 1 nos mostram que a eleição incondicional não é apenas um decreto distante, mas é um ato eficaz. Deus atrai, Deus chama, Deus regenera da fé, Deus sustenta e Deus leva à glória. E tem algumas 4 aplicações para nós a partir desse texto também. De novo, segurança, porque Cristo nos promete de maneira alguma nos lançar fora. Nós não precisamos viver com medo de sermos rejeitados. Se você veio até a Cristo é porque o Pai te trouxe a Ele, é porque o Pai te deu a Ele. Esperança. Quando nós oramos por alguém endurecido, nós não confiamos na persuasão humana, mas no poder do Pai que atrai irresistivelmente. E é isso que nos dá perseverança na intercessão e ousadia na evangelização. Pergunte àqueles irmãos, aquelas irmãs que passaram anos orando pelo seu cônjuge, o que vocês acham que trazia perseverança aos corações? Não a capacidade do pregador, não a capacidade da oração, mas a esperança de que Deus havia o eleito. Humildade. Ninguém pode vir por si mesmo, ninguém. Nossa salvação não começa no seu querer, não é você que fala assim, eu quero ser salvo, aí Deus fala, poxa, que legal, vou te salvar. Mas começa na escolha eterna de Deus e no seu chamado eficaz.
Isso destrói qualquer orgulho espiritual. E eu falo de humildade, meus irmãos, porque apesar de nós sermos a igreja, a doutrina, a teologia da graça, quantas vezes nós nos achamos melhores do que os outros, porque temos uma compreensão mais bíblica de acordo com a nossa mente. Não faz o menor sentido eu ser da teologia da graça e me achar melhor, meus irmãos. Nós estamos estudando que nós não merecemos ser salvos. Não cabe orgulho, não cabe arrogância. E por último, mas de maneira alguma menos importante, consolo na luta. Porque mesmo nas fraquezas, mesmo nas dúvidas ou mesmo perseguições, como era o caso de Timóteo, sabemos que a graça nos alcançou antes dos tempos eternos. Essa graça nos guardará hoje, até o último dia. Isso, queridos, essa doutrina, esse entendimento precisa mudar a forma como eu e você vivemos. Porque quando você olha para o seu filho e teme pelo futuro espiritual dele, lembre-se, a salvação não depende da sua força, mas depende da graça soberana de Deus. Quando você vacila e pensa que já perdeu o amor de Deus, lembre-se, Ele o escolheu antes da fundação do mundo. Antes. Nosso passeio por Efésios 1, Romanos 9, João 6, 1 Timóteo 1, mostrou que a eleição é bíblica, que a eleição é clara, que a eleição é gloriosa. Mas alguém ainda pode perguntar, e as objeções? Não é injusto? Não tira a responsabilidade humana? Isso não gera arrogância? Então, no próximo bloco, nós vamos responder a essas objeções, à luz das Escrituras e à luz da história da igreja. E veremos como a tradição reformada sempre defendeu a compatibilidade entre soberania de Deus e a responsabilidade humana. Então, vamos para o bloco 3, a doutrina da eleição incondicional. Vamos começar com a formulação sobre essa doutrina em alguma das confissões reformadas. Confissão de Fé de Westminster, capítulo 3, 5 diz assim, vamos ler juntos. Aqueles dos homens Deus antes da fundação do mundo, segundo o seu eterno e imutável propósito, e o secreto conselho e beneplácito da sua vontade, escolheu em Cristo para a glória eterna, unicamente em virtude da sua livre graça e amor, sem qualquer previsão de fé ou boas obras, ou perseverança em qualquer delas, ou qualquer outra coisa na criatura, como construções ou causas que o governo mais. Cânones de Dort, primeiro artigo, capítulo 7, diz assim: a eleição é a imutável intenção de Deus pela qual, antes da fundação do mundo, Ele escolheu em Cristo, para a salvação, uma determinada multidão de homens da raça caída, pela pura graça segundo o beneplácito da sua vontade, sem considerar fé ou obras como condição. Eu não sei se é claro para todos nós, mas beneplácito significa boa vontade. Eu me lembro sempre de quando eu falava, minha mãe me mandava alguma coisa, filho, vai fazer isso. Eu falava, mas por que, mãe? Porque sim, meu filho, porque eu quero. Por que Deus nos elege? Pelo beneplácito da sua vontade. Porque Ele quis. Esse é o argumento, porque Deus quis. Ah, mas não há algum motivo? Sim, há um motivo, Deus quis. Essas confissões, essas duas que eu citei e mais outras até, deixam claro que a eleição ela é radicalmente graciosa. Nada de mim, nada de você, nada do povo de Deus moveu o coração de Deus. E isso protege a igreja de dois venenos: o orgulho, a ideia de que há algo em nós que merece a salvação. Poxa, eu sou um homem bom, eu faço as coisas direitinho. Você bem ouviu o que o pastor Levi disse sobre o que é diante de Deus, né, quando a gente faz alguma coisa direitinho. E do desespero espiritual, o medo que a nossa fraqueza possa frustrar o plano eterno de Deus. Esses foram os testemunhos das confissões, e quero trazer agora alguns testemunhos de teólogos reformados sobre esse assunto. Calvino disse assim nas suas Institutas, no 3º volume: não é possível encontrar uma gota sequer de bondade em nós que nos torne dignos da eleição. Tudo vem da misericórdia gratuita de Deus.
Ele também afirmou assim: pois se nosso destino dependesse de nós mesmos, ele se perderia 1000 vezes em um único dia. Que nós vemos que a eleição não é fundamento do orgulho, mas do consolo. Bavinck, na Dogmática Reformada, volume 2, diz assim: a eleição é a fonte, a raiz e a base de toda a ordem da salvação. Toda a aplicação da redenção está assegurada nela, na eleição. Bavinck via a eleição como um coração pulsante do Evangelho, não uma doutrina fria, mas o calor que mantém a fé viva. Kuyper disse assim no livro A Obra do Espírito Santo. Igualmente, sobre o livro do Sproul, eu indico muito que você leia Kuyper, A Obra do Espírito Santo. Se a igreja fosse deixada ao acaso ou à vontade humana, teria perecido há muito tempo. Mas a eleição é a força secreta que a preserva ao longo da história. Ele também destaca que a eleição é eclesiológica, porque é por causa dela que a igreja enfrenta perseguições, que a igreja enfrenta e vence heresias e séculos, e ainda permanece. E continuará permanecendo até Jesus voltar para nos buscar. R.C. Sproul, no mesmo livro que eu já citei anteriormente, diz assim: a eleição incondicional é a morte de todo orgulho humano, quando entendemos que nada em nós nos faz aceitáveis diante de Deus, caímos de joelhos em adoração. Esses gigantes nos lembram, a eleição é como se fosse o Evangelho em miniatura. Como assim? Nós fomos amados antes de existir, escolhidos apesar de nós, e preservados para sempre pela graça. E aqui vem então algumas das objeções que eu me lembro e anotei aqui, que geralmente nós ouvimos por aí, quando falamos da nossa doutrina, quando falamos da nossa igreja. A primeira delas é: isso não tira a liberdade? Não tira a liberdade do homem? O homem então é um robô? O homem é livre para escolher segundo seus desejos. O homem é livre para escolher segundo os seus desejos, mas os seus desejos estão cativos do pecado. Lutero disse assim: a vontade é livre, mas ela é livre apenas para pecar. Não, você é livre, mas quando você usa a liberdade, você faz o quê? Peca. João 8,34 diz assim: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. A eleição não suprime a liberdade, mas ela liberta o coração para amar a Deus. Agostinho já dizia assim: Senhor, dá o que ordenas e ordenas o que queres. A eleição garante que Deus dá o querer e o realizar, conforme Filipenses 2,13 diz. Mas há também uma segunda objeção que fala assim, eu acho que essa é a mais ouvida: isso não torna Deus injusto? Deus mau, Deus sádico? Paulo responde isso em Romanos 9,14: que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum, porque a justiça seria justamente condenar todo mundo. A eleição não é injustiça, mas é misericórdia divina. Calvino comenta assim: aqueles que querem tornar Deus igual para todos, o reduzem à medida humana e o despem da sua majestade. O problema que Calvino está dizendo aqui é: estão querendo abaixar a régua de Deus, estão querendo trazer Deus para a nossa realidade, mas não é assim que funcionam as coisas. A eleição não diminui a justiça de Deus, mas ela exalta a graça, porque ninguém merece ser eleito. E ainda assim, Deus salva uma multidão incontável. Há um hino que diz assim: tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar. Isso significa que mesmo quando você se sente fraco, sem forças para continuar, você não é joguete ao acaso. Você está nas mãos de um Pai que escolheu amar você eternamente. Nada separa você do amor do Pai. Então temos a terceira objeção, que também é comum de ouvirmos, até mesmo dentro da igreja, e essa é a última que eu trouxe. Então, se a eleição incondicional é verdade, nós não precisamos evangelizar, nós não precisamos nos preocupar com a missão. A eleição não anula os meios,
mas garante o êxito destes meios, como afirma no capítulo 1, parágrafo 3 do Cânone de Dort. Para que os homens sejam levados à fé, Deus providenciou pregadores do Evangelho e por seu ministério chama os homens. Vocês lembram aqui, texto bíblico, isso faz coro, isso faz eco? Como crerão, se não há quem pregue? Paulo, em 2 Timóteo 2,10 diz assim: tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação. Paulo foi alguém que ficou claro que falou sobre a eleição, defendia a eleição, e ele mesmo diz: tudo suporto por causa dos eleitos, para que eles também obtenham a salvação. Kuyper dizia que a eleição é o motor da missão. Ele dizia assim: sabemos que a colheita é certa, porque o agricultor já separou o trigo do joio em seu conselho eterno. Eu quero agora, meus irmãos, ir para algumas aplicações pastorais. Algumas que nós já falamos anteriormente, mas eu quero reforçar ainda. A primeira delas é, adivinha qual? Qual tema será que é a primeira? A eleição gera humildade e não orgulho. A eleição, longe de inflar o coração, ela tem que nos lançar ao pó. Romanos 3,27, Paulo diz assim: onde, pois, a jactância? Foi de tudo excluída. Calvino afirmou assim: a eleição é o despojar total do homem, para que nada lhe reste, senão gloriar-se em Deus. Ao pessoal da minha sala, talvez da escola dominical, talvez já tenha lembrado que estudamos sobre pobres de espírito, não é? Isso é ser pobre de espírito. Diante de Deus eu sei que eu não posso nada mesmo, não consigo nada e só sou salvo por conta da sua graça. Se nós fomos escolhidos, não é porque tínhamos algo melhor, algo mais sábio, mais santo do que os outros que não foram escolhidos, mas unicamente porque Deus quis. E há até quem diga, meus amados irmãos, que geralmente Deus escolhe os piores, não os melhores. Os que tinham mais capacidade para fazer o mal, Deus escolhe esses. Então realmente não é de maneira alguma mérito humano. Isso destrói, precisa destruir toda soberba espiritual. Porque quem abraça de verdade essa doutrina de maneira bíblica, acha, melhor dizendo, se torna incapaz de se achar superior a outra pessoa, pois sabe que nada tem que não tenha recebido. Nada. 1 Coríntios 4,7. Então, queridos, quando nós olharmos para alguém que ainda não crê, nós não devemos de maneira alguma dizer: sou melhor do que ele. Mas sim, precisamos confessar: se não fosse a graça de Deus, eu seria muito pior. Esse deve ser o nosso coração, essa deve ser a nossa postura diante dessa situação. A segunda aplicação que eu gostaria de trazer é que a eleição gera segurança em Cristo Jesus. Se a nossa salvação dependesse da nossa decisão, ela seria tão frágil quanto o nosso coração instável. Quantas vezes nós vamos começar um plano, um projeto, de uma semana desistimos? Quantas vezes amamos alguém, nossa, amo pra caramba, de repente não suporto mais aquela pessoa. Se fosse baseado no nosso coração instável, meus irmãos, mas, porque está fundamentada no decreto eterno de Deus, nós temos plena certeza. Paulo declara em Romanos 8,30 o seguinte: aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Note só, Paulo fala no passado, como se a glorificação já houvesse acontecido. Mas o nosso corpo ainda é corruptível, não é glorificado. Bavinck reforça: a eleição é a raiz da certeza. Quem a perde, perde a certeza da sua salvação. Meus irmãos, eu já tive contato por muitos anos da minha vida com cristãos não calvinistas, não reformados, e a insegurança em seus corações, porque eles não creem que a salvação é garantida por Deus, mas é por eles, é enorme.
É enorme. Quantas vezes eu perguntava a algum irmão, alguma irmã, que buscava ser piedoso e tudo mais, mas aí, meu irmão, se Jesus voltar hoje você é salvo? Não sei. Eu não tenho essa certeza, porque eu pequei contra o Senhor. Não matou, não é que foi um pecado deliberadamente para provocar o mal a uma pessoa. Eu já ouvi até que se Jesus voltasse numa Copa do Mundo, metade da igreja não ia para o céu. O que tem a ver? Pois é, aí começam as loucuras, pessoal tomando banho de roupa porque não quer ir para o céu despelado, e assim vai. E assim vai. Meus irmãos, mesmo em meio às quedas, mesmo em meio às tentações, mesmo em meio às fraquezas, nós podemos descansar. Podemos descansar porque aquele que começou a boa obra, de acordo com Filipenses 1,6, há de completá-la. A salvação não depende de você e graças a Deus por isso. Depende dele. É claro, não é? Quando somos salvos, nós somos salvos para quê? Para boas obras. Então nós vamos buscar a santidade, mas como resposta ao Senhor, não faremos boas coisas, boas obras para sermos salvos, mas faremos porque fomos salvos. A terceira aplicação que eu gostaria de trazer é que a eleição alimenta a missão. Porque alguém até pode questionar, e eu já ouvi isso algumas vezes, se Deus já escolheu, então por que eu preciso evangelizar? Deus vai trazer, não vai? Não foi o que ele disse para Jesus? Jesus disse lá em João 6? Mas é justamente porque ele escolheu que nós evangelizamos com confiança. Calvino respondeu esse questionamento no 3º volume das Institutas. Deus nos ordena a pregar porque ele sabe quem são os seus. Nós é que não sabemos. Por isso que nós devemos pregar para todos. Por isso, então, a eleição não é um freio para a missão, mas é o seu combustível. Amados irmãos, porque vamos pensar o seguinte: quantos projetos de missão nossa igreja é envolvida? Projetos de evangelismo, quantos missionários são apoiados, são ajudados, quantas igrejas foram plantadas por essa igreja que nós estamos. Isso aqui não é pela nossa capacidade, pela nossa força, para a nossa glória, mas é porque nós cremos que Deus escolheu, desde antes da fundação do mundo, pessoas para serem salvas, e o meio para chegarmos a essas pessoas é a pregação do Evangelho. É isso que nos move. A eleição não nos freia, mas é ela que nos impulsiona. Então, se de novo você ainda crê, que acredita, que você crê na eleição incondicional, mas crê que não precisa evangelizar, você está crendo errado na eleição incondicional. Atos 18. Paulo estava desanimado em Corinto, mas ele ouviu o que de Deus? Tenho muito povo nesta cidade. Não eram convertos, não havia igreja lá ainda, mas Deus fala a Paulo: tenho muito povo nessa cidade. Essa certeza foi o que moveu Paulo a pregar com ousadia na cidade de Corinto. Por isso, queridos, quando vocês forem testemunhar, não pensem que tudo vai depender da sua capacidade, da sua eloquência, mas descanse no fato de que Deus já tem os seus. E Ele vai usar a sua boca, vai usar o seu testemunho como instrumentos de salvação. Você será um instrumento, mas não será o agente de mudança, fique tranquilo. Em quarto lugar, a aplicação que eu gostaria de trazer é que a salvação nos consola nas provações. Se Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, então nenhuma lágrima é desperdiçada, nenhuma dor é acidental. Agostinho disse assim: a providência de Deus é o descanso dos santos. A eleição então nos lembra que a vida, que a história, não é um caos cego, que ninguém sabe o que vai acontecer, mas sim é o roteiro de um Pai soberano que nos amou antes mesmo que nós existíssemos. E isso nos dá força sim nas lutas, isso nos dá força sim no luto, na doença, nas crises financeiras e até mesmo na velhice.
Então, querido, quando o sofrimento bater a sua porta, diga: o mesmo Deus que me escolheu desde a eternidade está comigo agora, e nada poderá separar do seu amor. Romanos 8,39, decore este texto. Em quinto lugar, e por último, das aplicações de hoje, e logo já estamos encerrando, a eleição nos leva à adoração. Então, assim como a eleição deve nos trazer humildade, ela deve nos encaminhar para adorarmos ao Senhor, porque toda a glória é dele, não nossa. No fim, mais uma vez, a eleição não existe, não é dada para debates acadêmicos ou para a gente ficar brigando no Facebook, lá em grupo de calvinista versus arminiano, mas para louvor. Paulo, em Efésios 1, 3 e 4, ao falar da eleição, ele exalta em adoração. Vamos ler juntos esse texto. Bendito Deus e Pai, Lutero afirmou assim: quando penso na eleição, não me perco em especulações, ou seja, quem é salvo, quem não é, quem foi salvo, quem foi escolhido, quem não foi, mas me prostro em adoração. Por isso, quando eu e você, em algum outro momento, formos meditar nessa doutrina, tivermos contato de novo com essa doutrina, ou tivermos de explicar essa doutrina para alguém, não endureça o seu coração, mas deixe-o inflamar em gratidão. Cante, ore, viva em santidade, porque você foi amado antes do mundo existir, meu irmão e minha irmã. E concluindo este estudo, a eleição incondicional é dura, difícil para o orgulho humano, por isso que tantas vezes a gente quer lutar contra ela, mas ela é doce como mel para o coração que descansa em Jesus Cristo. A doutrina da eleição é uma rocha firme em meio às tempestades da vida, porque não fomos nós que escolhemos a Deus, mas foi Ele que nos escolheu. Isso significa que mesmo porque falharemos, mesmo quando falharmos, quando o nosso coração vacilar, quando formos infiéis por um acidente de percurso em nossa vida com Deus, Ele permanecerá fiel, porque o seu decreto não pode ser revogado. Se você foi eleito desde antes da fundação do mundo, nada muda isso. Por isso, quando você estiver preocupado, pensando se amanhã terá forças para crer, se os seus filhos terão força para crer, se sua família estará aos pés da cruz, lembre-se, a sua vida está firmada no Deus que escolheu amar você. Não está firmada em você que escolheu amar a Deus, mas o Deus que escolheu amar você em Cristo Jesus. Sempre que você olhar para essa cruz, lembre-se disso. Lembre-se disso. Nada pode mudar esse amor. E eu quero ler juntamente com vocês a última citação de hoje. Só tem mais 5 frases, já acabou. Mas lemos juntamente comigo a Confissão de Fé de Westminster, capítulo 3, parágrafo 8, porque ela resume com perfeição tudo o que falamos hoje. Esta doutrina deve ser tratada com especial prudência e cuidado, a fim de que os homens, dando ouvidos à vontade de Deus revelada em sua palavra e obedecendo a ela, possam, pela certeza de sua vocação eficaz, ter certeza de sua eleição eterna. Assim, esta doutrina proporcionará motivo de louvor, reverência e admiração a Deus, e de humildade, diligência e abundante consolação a todos os que sinceramente obedecem ao Evangelho. Portanto, meus amados irmãos, celebremos a graça soberana do nosso Deus. Vivamos em humildade, vivamos em segurança, vivamos em missão, em consolo e adoração. Porque se nós estamos em Cristo hoje, é porque nós fomos amados, nós fomos chamados, escolhidos desde antes da eternidade. Amém.